Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalhinha de lavabo bem singela. E o trecho da palavra que eu escolhi para hoje está em Provérbios, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Aqui nós temos o risco. Esse daqui é um stencil que eu vou colocar aqui a palavra gratidão. Vou mandar no risco escrito, tá? Se você tiver o stencil, você pode usar o stencil. Se quiser usar outra palavra, também pode. Coloquei a flor um pouquinho para a esquerda para poder caber aqui a minha palavra. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelo fundo e eu vou colocar diluente aqui no pratinho, tá? No finzinho tem que gastar tudo, tem que aproveitar bem. Eu vou usar um pincel número 12 com cerda para colocar esse diluente aqui, ó, na beira e nos cantinhos. Vou fazer assim, preenchendo bem, ó. Se ficar algum pedacinho sem diluente, dá diferença, tá? Aqui eu vou colocar em volta da margarida inteira, que daí já vou aproveitar, mas assim, eu vou fazer bem rápido. Então, se você é um pouquinho mais lenta, se na região onde você mora seca muito rápido, se tá muito calor, tudo isso influencia. Aí você vai fazer de pedaço, de partes. Eu vou colocar inteiro no meu, porque hoje aqui tá bem úmido o clima, além de que eu vou fazer bem rapidinho. E assim, você pode usar também o clareador. Água, não. Água não pode usar, porque se colocar água aqui, você quando coloca tinta, a água cresce e acaba manchando a toalha. Por que que eu tô colocando? Às vezes me perguntam, Lu, por que que você usou aqui e você não usa lá? Tá, tô colocando porque eu quero fazer um fundo bem suave. Quero uma coisa bem, quase nada. O diluente, ele serve exatamente para isso que o nome diz. Ele dilui os pigmentos e a tinta fica bem mais clara. Ó, aqui eu preenchi basicamente toda a área do fundo. Aqui eu não vou colocar no meio, só coloquei em volta, porque esse espaço do meio eu posso deixar da cor da toalha, porque eu vou colocar ali o stencil. Então, agora que eu umedeci, eu vou usar o azul inverno. Ele é bem parecido com a cor da toalha. Ele vai fazer um fundo bem suave, além de que já tá em cima do diluente, né? Olha a cor dele, quase igual a cor da toalha. Então eu vou colocar com esse pincel mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, no cantinho. Sempre tira o excesso de tinta do pincel. Agora tá úmido, você viu que dá diferença, ó. Aqui tem diluente, aqui não tem. Você percebe a diferença. A tinta quase não dá diferença em cima do diluente, mas quando secar, vai ficar levemente mais escurinho. Você pode fazer isso com qualquer tom que você tiver e gosta. Eu tô fazendo, escolhi a toalhinha azul. Você pode fazer isso numa toalhinha amarelinha, daí você pode usar aqui um tom de ocre, vai ficar legal. Você pode fazer numa toalha branca com qualquer tonalidade.
O branco é aquela toalha que aceita tudo. Tudo fica bonito no branco. Olha, eu tô deixando bem suave. Se você tem dificuldade de fazer assim com o pincel direto, usa uma fita crepe. Eu até deixei a fita crepe para mostrar, mas acabei não mostrando. Você põe a fita crepe aqui, aí você não tem problemas com beiradinhas. Outra coisa, depois que você fizer, se você... ficou muito claro, eu queria mais escurinho. Você pode acrescentar um pouquinho, não tem problema. Pronto. Pronto o meu contorno. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o pincel número 8, bem menor, porque eu quero fazer esse mesmo fundo aqui, ó. Em todos os cantinhos. Eu vou fazendo. Você viu que eu dou pincelada assim? Só que tem um porém, você não pode deixar parecendo um sol. Você dá a pincelada e você tem que prestar atenção para que ela suma antes de chegar no final aqui, ó, da margarida. Todos os cantinhos, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Outro detalhe que você tem que prestar atenção é quando você estiver fazendo esse fundo, você não pode, por exemplo, aqui, entre essas duas, trazer o escuro até aqui. E depois aqui, deixar o escuro aqui. Não, você coloca, aí você dá uma olhada no todo. Tem que ficar assim, ó, bem proporcional. Se você puxar aqui até embaixo, você tem que seguir mais ou menos, não é para deixar uma linha aqui em volta, mas você tem que terminar mais ou menos na mesma altura. Porque senão, quando você olhar o fundo, acaba chamando mais atenção do que o elemento em si. E esse não é o objetivo do fundo, muito pelo contrário. O fundo tem que realçar o elemento que você está fazendo. Outra coisa, aqui ó, quando tem um vão fininho, aqui fica bem escuro. À medida que ele vai alargando, você tem que vir terminando aqui e terminando ali. Você não vai trazer inteiro até aqui, tá? Coloca ali e vem sumindo com a tinta, coloca ali de novo e vem sumindo com a tinta. Depois dá uma disfarçada, aqui vai ficar um fundo assim, vai ficar assim meio oval, tá? Grudadinho no elemento. Bom, aqui já deu. Eu tenho ainda tinta aqui. Eu vou colocar a minha palavrinha. Posicionar a minha palavrinha aqui. Vou colocar um pedacinho de fita crepe só para ela não se mexer. Porque às vezes a gente mexe sem querer. Eu vou usar essa mesma cor, tá? Azul inverno, para fazer a palavra. Então, eu tô segurando. Agora, tiro o excesso de tinta do pincel e venho trabalhando aqui, ó, em cima de letra por letra. Como eu fixei ali, eu posso levantar. Olha só como vai ficar. Esse stencil aqui, eu nem sei. Não sei de quem é. Mas qualquer letra que você quiser colocar, que você tenha. Tem letras da OPA, da Litoarte. Gratidão, felicidade, paz, amor. Tem muitas... Tem frases também, se você quiser colocar. Ó, coloquei. Olha como ficou a palavra. Aqui você tá vendo uma mancha. Porque aqui eu coloquei diluente e aqui não. Então, depois que secar o diluente, a gente vai ver se ficou manchas aqui assim. A gente vai retocar. Vamos à margarida agora.
Se você já domina a luz e a sombra, para você vai ser bem fácil. Se não, você preste atenção no que eu vou fazer. Primeiro, eu gosto de começar por aquelas pétalas que ficaram por trás. Olha esta aqui, como ela ficou por cima desse lado e por cima desse. Então, a gente faz primeiro o que está atrás. Isso só facilita seu trabalho. Vou fazer a margarida branca. Para esse branco aparecer com volume, a gente precisa de uma sombra. E é o que eu coloquei ali, sombra com azul inverno. Agora eu coloco o branco e eu vou misturar aqui, ó, de leve. Viu como ficou bem branquinho aqui e aqui ficou mais escurinho? Então esse é o objetivo. Agora eu posso fazer essa pétala aqui. Eu vou começar colocando um azulzinho aqui, ó, onde está por trás do miolo. E vou dar uma puxadinha. Eu não tô preenchendo. Agora, cada vez eu lavo meu pincel, porque se eu fizer aqui com azul, depois eu pegar o branco direto sem lavar, o branco já não vai ser branco. Ele já vai ficar uma mistura de branco com azul. Então, cada vez tem que lavar o pincel. Coloco ali onde tá bem, quero que fique bem branquinho. Faço a linha do lado. Aí eu venho esfumando aquele branco para cima do azul. Aqui eu preciso pegar mais um pouquinho, que eu quero fazer a linha. Ó, vai ficar branquinho dos lados e vai ficar mais escurinho aqui no meio. Não precisa ficar tão escuro. Então eu vou até puxar um pouquinho mais do branco. Isso. Lavo o pincel, pego mais um pouquinho do azul, posso fazer esta aqui. Ela ficou por trás desta e por trás do miolo. Então, ali vai um pouquinho de sombra. Agora, essa área aqui, ó, vai ser bem branquinha. Coloco o branco puro, faço a linha ali do lado descendo e aqui eu venho esfumando. Pronto. Agora eu tenho essa daqui que vai ser a mesma posição daquela. Tá por trás do miolo e por trás desta aqui. Então eu ponho um pouquinho de sombra. Aqui eu posso até puxar um pouquinho de sombra assim, ó, pelo meio. Lavo o pincel. Coloco o branco nesta linha aqui inteira, porque ela tá por cima, então o branco vai até embaixo. Vou virar o meu pincel para fazer a linha aqui, ó, pro outro lado. Até aqui. Não posso levar até lá, porque agora é esta que vai passar por cima com o branco. Dou uma esfumada. Agora esta... A sombra vai aqui e aqui, porque ela tá por baixo desta e por baixo desta. Sempre quem tá por baixo fica mais escurinho. Posso puxar também assim, ó, pelo meio, um pouquinho do azul. Eu já vou colocar a sombra nesta aqui também. Esta aqui, ó, ela tá por trás aqui nesse pedacinho. Ela é bem grande. Essa área aqui é uma área de sombra daquela pétala. Então, eu vou colocar esse cinza. Aqui também tem um pedacinho. Puxando, vou colocar, lava pincel. Vou colocar o branco nesta aqui. Agora, já vou colocar nesta. A margarida, você deve prestar atenção no lado que você vai puxar a pincelada. Aqui, por exemplo, eu não posso fazer para cima, eu não posso fazer para baixo, eu tenho que fazer esse movimento. Eu vou colocar o azul inverno puro aqui, ó. Você viu que eu deixei umas pétalas assim, ó, com ranhura? Elas, na verdade, elas não são pétalas, elas são sombra.
essa daqui é sombra daquela pétala lá de cima. Ó, que legal. Já tô aproveitando o pincel sujinho de azul. Já posso colocar a sombra nesta aqui, ó. A sombra só vai nesse pedacinho. E agora eu puxo um pouquinho aqui pelo meio. E agora eu coloco o branco. Ó, o branco foi ali até embaixo. Agora eu faço a linha do outro lado. Preencho a pontinha e dou uma esfumada de leve pra cima desse azul ali. Agora nós vamos nesta aqui. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Vou puxar pelo meio. Aqui eu já posso preencher inteiro. Acho que eu vou colocar um pouquinho de um outro azul em cima dessa sombra. Vai ficar mais interessante. Vou colocar um pouquinho do azul marinho. O azul marinho em cima do azul inverno. Ele vai dar esse tom aqui, ó. Aqui também. Aqui eu não perdi o risco, ó. Tô enxergando. Vai ficar uma sombra um pouco mais intensa. Agora eu vou colocar o branco aqui. Esse branco, ele vem aqui, ó. Ele termina aqui. Chegando de leve, esfumando em cima daquele azul inverno. Aqui eu não posso fazer a linha desse jeito. Eu tenho que virar o pincel. Aqui tem uma curvinha bem... Ó. Agora, nós vamos fazer esta pétala aqui, que tá por baixo. Aqui, essa é sombra intensa, que seria o azul marinho. Aqui tá atrás do miolo. Aqui tá por baixo desta. Então, vai ficar assim. Já vou colocar a sombra nessa daqui também. Que eu só vou subir um pouquinho pelo meio. E agora preencho de branco. Primeiro essa que tá por baixo, que tá por trás. Aqui, ó. Aqui já vai morrendo esse branco. Do lado de lá, aqui já morre esse branco. Vai ficar assim. Agora, esta eu tenho linha aqui, ó, dos dois lados. Eu começo ali na ponta e venho trazendo o pincel, fazendo a linha até aqui. Depois eu posso dar uma limpada no pincel, pego mais um branco. Se aqui eu fiz a linha assim, aqui eu não posso fazer. Eu tenho que botar o pincel pra lá. Olha, assim, ó, nessa posição, carregadinho de tinta, eu consigo fazer a linha bem certinha. Dou uma esfumada. Não saiu tão certinho. Então, eu vou voltar aqui com um pouquinho do cinza. E agora vai sair certinho. Não funciona fazer isso aqui com pincel zero, tá? Ó, agora saiu certinho. Vou deixar mais branquinho. Pode até deixar assim meio riscadinho, assim meio ranhura, assim, fica bonitinho. Agora eu tenho aqui, ó, uma pétala. Posso levar pelo meio, essa pétala termina ali. E tenho aqui a outra, que tá por baixo também, que termina ali. Coloquei as sombras, agora eu coloco o branco, que é a luz. Esse branco, ele tem que parar por aqui, ó. E depois, essa vem parar por aqui. Aqui fica meio riscadinho. Já faço a outra também.
a linha de baixo vem morrer aqui. Só que ela não vem na mesma intensidade. Você viu que a tinta vai saindo do pincel e quando chega aqui já tá mais escurinho o branco. E esse daqui vai terminar ali. Aqui eu dou uma esfumada. Essa pétala aqui e essa daqui são escuras. Mas como eu coloquei o azul inverno nessas daqui antes de pôr o marinho, então eu vou fazer isso também. Vou colocando o azul inverno. E agora eu vou colocar o marinho em cima. Agora eu vou consertar aqui, ó. Esse branco, essa linha aqui, ó, ela tem que descer. Aqui desce só um fiozinho. E esta aqui também, ó. Só que trabalhando nesse sentido o pincel. Isso. Estas aqui estão na frente do miolo. Então, a gente tem que fazer o miolo primeiro. Como que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma base azul. Se eu colocar o amarelo direto, vai esverdear. Então, eu vou trabalhar primeiro com uma base de siena natural. O siena, ele vai dar cobertura aqui. Aqui em cima fica crespo, aqui embaixo fica reto. Vou fazer assim de uma forma bem fácil, quer ver? Ó, já deixei ali todo crespinho em cima. Enquanto seca ali, eu já vou passar um pouquinho de siena aqui no cabinho também. Não coloquei muito grosso de tinta, tá? Só espalhei mesmo. E agora eu vou pegar um pouquinho do azul marinho, só um pouquinho, e vou passar aqui, ó, em cima desse siena. Ó o que acontece, ele vai esverdear. Vai ficar um verde bem discreto. Se ficar muito escuro, pega de novo um pouquinho de siena e passa assim bem no meio. Porque quando a gente mistura o azul e o amarelo, a gente tem verde. Isso. Aí o cabinho já tá pronto. Eu vou pegar um pouquinho do sépia. Bem pouquinho. E vou fazer aqui, ó, uma sombra. Você viu que eu só coloquei um pouquinho de tinta? Agora eu não vou esfumar isso daqui inteiro. Eu vou deixar ainda aqui, eu vou dar batidinhas. Só para tirar essa linha, quebrar a linha, mas sem esfumar. Olha só como ficou. Assim, né? Então, eu vou batendo o pincel. Viu que já deu uma base um pouquinho mais escurecida. Agora eu vou pegar o amarelo canário, porque ele já tem branco na composição. Então, vai ficar mais clarinho. E eu vou fazendo assim. Eu vou dando apertadinhas. Não vale começar no meio. Tem que pegar a tinta só de um lado do pincel. Aí você vai apertando o pincel com a mesma intensidade, para os risquinhos ficarem do mesmo tamanho. Não faz assim, não faça assim, inteirinho, depois inteirinho, depois inteirinho, porque vai ficar linha. É para ficar assim, ó, irregular. O bom é começar aqui atrás, aí você vem batendo para dentro assim, ó. E aqui embaixo vai ficar bem menos, porque a gente tem um sépia aqui, a gente tem um escuro.
Vou até acrescentar um pouquinho do sépia ali. Aqui, ó, nos intervalos. Pronto. Ficou a base, ficou bem mais escurinho. Se quiser dar mais um realce com um pincelzinho zero, pode pôr alguns pontinhos, assim, alguns risquinhos. Em alguns risquinhos, você pode pôr um pouquinho do branco. Aí não pode colocar em todos, porque senão cria outro ambiente, no caso. Aqui, ó, mas nessa região aqui central. Aí, pronto. Nem vou pôr pra cá. Só ali. E agora vamos trabalhar essas últimas aqui, que são menores, por isso eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número 4. E eu vou fazer assim. Aqui eu tenho uma dobra. Azul inverno. E agora, o branco puro. A pontinha tem que ficar bem clarinha. Agora, essa parte aqui, eu vou colocar o azul inverno e vou colocar o azul marinho na sequência. Aqui eles parecem que se encontram, e realmente eles se encontram. Então, o que a gente faz? Pega-se um tico de branco, muito pouquinho, até tirei no pratinho lá o excesso. E vou passar essa linha aqui, ó. É só mesmo para separar, tá vendo? E aqui é o escuro que tá por cima, porque a pétala tá virada. Então, vai ficar assim. Agora, desse lado eu tenho a mesma coisa. Aqui, inclusive aqui tinha que chegar mais pertinho. Aqui, ó, eu tenho a linha. Deixa escurinha, já vou preencher o pedacinho aqui. Azul marinho. Ah, devia ter posto branco primeiro, mas tudo bem. O branco vai aqui, ó. Venho esfumando. Já vou aproveitar esse restinho que eu tenho aqui e vou fazer aqui, ó, um pouquinho. Essa parte aqui é daquela dali. Passa por cima do miolo. Esta daqui. Não vou colocar o branco direto aqui. Vou pôr um pouquinho de sombra ali dentro. E vou pôr um pouquinho de sombra aqui na ponta. Para fazer com que ela fique viradinha. Então, agora eu tenho o branquinho puro aqui. Dou uma esfumada. E o branquinho puro aqui. Dou uma esfumada. E aqui também, ó, vou dar uma esfumada. Essa é uma versão desse trabalho. Eu fiz aqui o que eu enxerguei na fotografia, a luz e a sombra. Você pode fazer usando essas pétalas aqui como pétalas brancas também. Eu acho que ficaria bem legal. Inclusive, você pode fazer como gérbera, colorida, de acordo com a cor da toalha que você tem. Agora que tá pronto, eu vou esperar secar um pouquinho e vou fazer outra camada aqui, ó, de branco. Ele dá diferença, vai ser uma luz seca, tá? Olha aqui, ó, essa daqui já tá quase seca, então, ó, como vai ficar. Só no branco eu vou realçar, tá? Mas eu vou preservar as áreas de sombra. Enquanto seca aqui, a gente vai dar uma olhada naquele fundo. O diluente já secou.
Tá vendo aqui? Ficou meio manchadinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar de novo o azul inverno, um pouquinho do diluente juntos, ó, misturo. E agora eu venho aqui, que eu quero consertar esse aqui, deixar assim mais arredondado, com um pouquinho só de tinta. E com a mão bem leve, porque se eu aperto a mão aqui, eu acabo fazendo mais mancha. Aí a gente vem sempre saindo do fundo escuro pra fora, né? Ó, só, já tirou ali a mancha. Isso daqui tá bem sequinho, tá? Não vai fazer isso com esse molhado, porque você pode esbarrar ali, aí fica ruim. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado. É uma coisa bem singela, mas fica muito bonito. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.